Olá, amigo internauta, tudo bem? Eu sou o Heitor Ornelas, editor de esporte do Jornal A Tribuna. Estou aqui para mais um bate-papo sobre futebol com vocês. Hoje estou na companhia do meu colega aqui de redação, Ted Sartori. Tudo bem, Ted? Tudo bem, Heitor? Olá a todos os internautas. Bom, vamos lá, vamos começar aí destacando o Santos. O Santos que amanhã já estreou contra o Santos do Amapá. Ele estreia na segunda fase da Copa do Brasil, vamos colocar assim, lá em Rio Branco, no Acre, né, contra o Galvez, o desconhecido Galvez. O que se sabe desse time é que é um time criado ali por policiais militares. Isso, é o time, né, da Polícia Militar, né? Toda a diretoria, tem alguns poucos jogadores que são até ligados à polícia, eles são policiais, mas é minoria, do time deve ser uns 3 ou 4. Mas o comando lá é da Polícia Militar, então disciplina total, né? Disciplina tática, né? Disciplina tática. Bom, o Santos, ao que tudo indica, vai jogar com um time reserva. No caso do ataque vai ser o reserva do reserva, porque o Joel, que é o eventual substituto do Ricardo Oliveira, está com cachumba, né? Não vai jogar. E é curioso, né, Heitor, essa coisa do Joel, que há pouco tempo a gente viu no Grêmio uma série de casos de cachumba sucessivos, 3 ou 4 seguidamente. É verdade. E agora o Joel com cachumba também. É um caso, já está começando a virar um caso de saúde pública, embora seja restrito ao futebol, nesses casos. O Joel não esteve em Porto Alegre, que a gente saiba. Porque como aconteceu isso, né? É um caso a se pensar. Bom, então, o Santos deve ir com o time reserva e a competição ainda está naquela fase de que se o grande faz 2 gols fora de casa, se ele vence por uma diferença de 2 gols, ele elimina o jogo de volta. O Santos não tem tradição em conseguir eliminar esses jogos de volta, né? Já na primeira fase ele teve que jogar o jogo de volta contra o Santos do Amapá. Mas eu acho, Ted, que embora ele atue com o time reserva, pela diferença de grandeza entre os times, acho que o Santos, vamos dizer assim, tem a obrigação de tentar ganhar por esses 2 gols e eliminar o jogo de volta, você não acha? Eu acredito que sim, a obrigação continua. Contra o Santos do Amapá também tinha essa obrigação, acabou não conseguindo, tudo bem. Uma parte do jogo o Santos conviveu com o estado ruim do gramado no Amapá, mas eu acredito que a obrigação continua, mas também pode enfrentar esse tipo de dificuldades com o ambiente mesmo, o campo, essa coisa toda, porque o time do Galvez, pelo pouco que a gente sabe, não deve oferecer dificuldades, ainda que o Santos tenha um time misto para reserva. O time vai ser tão reserva que mais uma vez o Dorival não vai, né? É exemplo do que já tinha acontecido contra o Santos do Amapá. O time vai ser comandado pelo Lucas, né? Que Lucas Silvestre, o auxiliar e filho dele. Acho que o Dorival podia ir dessa vez, não podia. Da outra vez a justificativa é que o jogo foi na quinta, né? Isso, No domingo o Santos teria um jogo contra o São Bento, né? Exatamente. Pelas quartas de final do Paulista. Agora, depois desse jogo de amanhã, o Santos joga no sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que, lógico que eu não estou na cabeça do Dorival para pensar o que ele pensou, mas olhando de fora assim, acho que daria para ele comandar o time lá, não daria? Daria. Eu acredito que medindo a importância dos 2 duelos, né, um duelo era pelas quartas de final do Paulista, e agora estreia no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a importância dos 2 duelos é muito diferente. Mas você falava do Lucas Silvestre, uma brincadeira que, se você não sabe que é o Lucas Silvestre que vai, só ouve a voz dele, você pensa que é o Dorival que está lá. Porque a voz é igualzinha. Se você não sabe que é o Lucas Silvestre, você fala, não, o Dorival que está lá. Com certeza, mas claro, todo mundo sabe, é o Lucas. Mas o Dorival podia ir, sim, com certeza. Bom, Ted, a gente acabou não tendo a oportunidade de falar sobre o Campeonato Paulista, sobre o título do Santos. Vamos dar uma pincelada rápida aqui. O Santos conseguiu o seu 22º título paulista, vencendo o Audax aqui na Vila, no domingo, 1-0, com aquele golaço do Ricardo Oliveira. Eu acho que ganhou o melhor time do campeonato. Talvez o Audax tenha sido o melhor time das 2 finais, vamos dizer assim, um pouco melhor, mas se você pensar no campeonato todo, o Santos foi superior, né? Sim, o Santos fez um campeonato bastante regular. Em alguns momentos eu até acreditava mais no Corinthians do que no Santos, mas eu acho que a regularidade do Santos acabou pesando um pouco mais e o Santos foi campeão. E nessa partida final, né, muito se questionou, dentre os quais eu me incluo, essa coisa do Santos até brinquei que o Santos jogou como o Audax, se o Audax fosse um time pequeno, não jogasse como ele joga, e o Audax jogou como o Santos. O Audax com muita vontade na Vila Belmiro, parecia que o Audax estava jogando em Osasco. Não parecia que o Audax estava jogando na Vila Belmiro pela posse de bola, pela quantidade de finalizações, bolas na trave, uma série de coisas que o Audax foi muito bem. Num contra-ataque, o Santos ganhou o jogo, mas é a coisa do time grande. Quando o time grande consegue jogar como um time pequeno contra um time pequeno,
Não tem jeito. O time pequeno jamais pode desperdiçar oportunidades. Muito menos contra um time grande. Né? Foi o que o Ricardo Oliveira, com aquele golaço, acabou comprovando. Né? E impressionante, uma arrancada daquela com problema no joelho, com 36 anos, é para quem tem um físico privilegiado. E outra coisa sobre o Audax até, eu acho que embora o Audax tenha sido vice-campeão, o time está se desmanchando, que seria muito esperado, eu espero que esse exemplo de futebol que o Audax deixou, que seja seguido. Isso não vai ser a curto prazo, nem a médio prazo, talvez seja a longo prazo, mas que as equipes grandes comecem a refletir um pouco e tentem implementar isso aos poucos. Quem sabe isso com o tempo, isso seja mais comum do que o Audax não seja só um, e todos joguem assim também. Sem dúvida, né? Quanto mais futebol bem jogado, melhor. Entendo. Bom, agora saindo da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, indo para a Libertadores. Amanhã, no Morumbi, 9h45, São Paulo e Atlético Mineiro fazem o duelo de ida das quartas de final, né? Definir quem vai para as semifinais. O São Paulo, depois daquela classificação contra o Toluca, né? Ele teve aquele primeiro jogo brilhante. Depois aquele segundo jogo no México, ele já entrou com o freio de mão puxado, porque a classificação já estava praticamente garantida. E agora, Ted, você vê algum favorito nesse jogo? Olha, pela ascensão que o São Paulo ganhou nessas oitavas de final, eu acredito que o São Paulo seja favorito por isso. E pelo Morumbi estar lotado amanhã. Esses são dois fatores que o São Paulo certamente vai saber usar. Eu acredito que o São Paulo vença nessa quarta-feira, até com certa tranquilidade. Porque enquanto o São Paulo está na ascendente, o Atlético está na descendente. O Atlético ele conseguiu a classificação também diante do Racing, né? Foi. Mas ele vem da perda do título estadual, né? Justamente, poupou alguns jogadores, está até pensando na Libertadores. Ele perdeu o título para o América, ele tinha perdido o primeiro jogo, empatou o segundo, acabou perdendo o título para o contrário, aliás. Empatou o primeiro e acabou perdendo para o América. Então certo, então me confundi. Não, acho que ele ganhou, ele perdeu o primeiro jogo. Então foi isso. Não, ele perdeu o primeiro jogo e empatou. Ele começou perdendo esse segundo jogo e aí fez o gol de empate depois, mas não conseguiu reverter essa decisão. Eu acho um jogo muito equilibrado e eu vejo o Atlético em pequena vantagem por dois motivos. Já até falei isso aqui. Primeiro, pelo fato dele decidir a vaga em casa. Sim. E segundo, que se você analisando ali jogador por jogador os times, eu acho que o Atlético Mineiro tem uma defesa um pouco mais confiável. Já começa na questão do goleiro, que o Vitor é muito mais goleiro que o Denis. O Denis, não que ele seja um mau goleiro, um péssimo goleiro, mas ele é um goleiro que tem deficiências claras. A principal delas é a saída do gol, né? Eu acho que por isso o Atlético é um pouco favorito, mas assim, se o São Paulo passar também não vai ser surpresa nenhuma. Né? Eu acho que talvez o São Paulo tenha que aproveitar esse primeiro jogo para tentar fazer uma diferença muito boa, como fez contra o Toluca. Eu não estou comparando o Atlético Mineiro com o Toluca, mas é apenas uma questão de obter uma diferença semelhante, não precisa ser igual, porque depois vai jogar no Independência. E o Independência é o alçapão do Atlético Mineiro. O Atlético fez questão que o jogo fosse o Independência justamente por isso. Quer dizer, o São Paulo que faça uma diferença muito boa. O Atlético, que é o primeiro adversário do Santos no Campeonato Brasileiro, né? Tá aí mais um motivo para o Santos tentar aproveitar esse começo de campeonato, porque provavelmente o Atlético vai jogar contra o Santos com o time reserva, né? Levando em conta essa lógica. Ele tem a decisão com o São Paulo na semana que vem, fatalmente ele vai usar os reservas, dificilmente a torcida vai ver um duelo do Santos contra o Robinho, né? É verdade, Porque a tendência é o Robinho, ele é titular, ele ser poupado para o outro jogo contra o São Paulo. Então, assim, o Santos jogando fora de casa, ainda que o favoritismo seja do Atlético, pelo fato do Atlético estar lá na Independência, eu acho que o fato do Atlético provavelmente poupar os jogadores é mais uma motivação para o Santos entrar com tudo e fazer um bom Campeonato Brasileiro, coisa que ele já não consegue há um bom tempo. Né? Não tenha dúvida, e vencer na estreia também para o Santos tem sido bem, há muito tempo que eu acho que o Santos não vence em estreia. Não vou afirmar, mas acho que há mais de 10 anos. Bom, Corinthians agora. O Corinthians ele também estreia no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Ele joga domingo contra o Grêmio no Itaquerão. E as notícias mais recentes que a gente tem do time é que o Guilherme e o Christian podem reaparecer entre os titulares. Seria interessante ver o Christian jogar novamente, né? Porque o Christian, até onde a gente sabe, é um dos maiores salários do elenco do Corinthians. Jogar, né? Mas é um dos jogadores, exatamente, mas é um dos jogadores que menos jogam. E parece que o Tite pensa em tirar o Rodriguinho e o Bruno Henrique. O Tite não estaria satisfeito com o rendimento deles e pensa em dar essa mexida aí no meio de campo.
Você acredita que o Corinthians, com essa mexida, ele vai reencontrar o bom futebol e vai conseguir estrear vencendo no Campeonato Brasileiro? Eu acredito que seja uma boa até para o Corinthians reencontrar esse bom futebol, mas também depende um pouco do Christian querer jogar, porque o Christian entrou poucas vezes, entrava sempre durante os jogos, eu me lembro, mas nunca também demonstrava nenhum bom desempenho, né? Vai depender de como vai surtir efeito essa mudança e da disposição do Christian. O Christian, acho que na maioria dos jogos desse ano ele não ficou nem no banco. E eu achei curioso uma entrevista do Elias, acho que semana passada ou retrasada, perguntaram para ele sobre a situação do Christian. Ele respondeu, olha, o Christian sabe o que ele fez e ele sabe o que ele precisa fazer para recuperar o espaço dele. Deixou no ar, assim, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele precisa fazer. O que ele não fez, né? Então ele deixa no ar que existe mais do que uma questão técnica aí, né? Não sei se houve algum problema. Uma questão extracampo disciplinar aí. Não sei se houve alguma coisa, mas enfim, o noticiário do Corinthians é esse. E para fechar aqui, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, que também estreia no Campeonato Brasileiro, ele estreia no sábado, 4 horas da tarde, contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. A notícia mais recente que a gente viu agora é que o Lucas Barrios pediu dispensa da seleção paraguaia, que vai disputar a Copa América, para se concentrar no Palmeiras. O Lucas Barrios, não vou dizer que ele é o Christian do Palmeiras, mas ele também está numa situação meio parecida, né? Ele é um jogador que chegou, um jogador de renome, que foi contratado no ano passado, né? Todo mundo acreditava que ele viria para assumir o comando do ataque, ele pela experiência, pela rodagem internacional que ele tem. Ele até começou jogando, mas com o tempo ele caiu ali para o banco de reservas e não saiu mais. Acho que outro jogador também custa caro, precisa entregar um pouco mais para o Palmeiras, né? Mas o caso do Lucas Barrios, só essa atitude de pedir dispensa da seleção já é algo que conta pontos a favor dele. Sem dúvida. Então isso, ele já sai na frente. Se você for apostar uma corrida entre Christian e Barrios, o Barrios já sai na frente por causa disso, nos dois casos aí. Sem dúvida. Quer dizer, o Barrios tem mais chance de se dar melhor a curto prazo do que o Christian. Bom, Ted, só para fechar aqui com uma rápida análise aí do Campeonato Brasileiro. O campeonato é longo, é difícil, 38 rodadas, está começando agora. Mas se você tivesse assim que apontar 4 times favoritos, quais seriam eles? Olha, o primeiro seria o Palmeiras, deixa eu ver, um do Rio, talvez o Vasco, eu apontaria o Vasco. O Vasco seria interessante, o Palmeiras, o Vasco. Não, mas o Vasco está na Série B, né? Desculpe, o Vasco, perdão, eu falei errado, eu falei Flamengo, perdão. Eu ia falar Flamengo, pensei em Vasco, porque afinal foi Vasco, Botafogo, me confundi. Palmeiras, Flamengo, do Sul eu apontaria o Inter. O Inter está sempre... o Inter está sempre entre os favoritos, né? Mas sempre não chega nem perto. E de Minas eu apontaria o Atlético Mineiro, apesar dos pesares. Eu apontaria Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro. E vou apontar o Santos, eu vou acreditar que o Santos esse ano vai fazer diferente do que tem feito e vai pelo menos brigar pelo título. Inclusive eu não coloquei o Santos nesse ranking pelo seguinte, porque o Santos vive sempre esse problema de segundo semestre, fim do primeiro semestre e início do segundo semestre, vai depender muito dessa janela também. O Santos vai ter um início de campeonato, 9, 10 rodadas sem 3. Sem dúvida. Quer dizer, se o Santos conseguir conviver com isso um pouco melhor do que a gente imagina que ele possa conviver, talvez o Santos entre nessa lista, seja um quinto elemento ou até substituir um desses. Talvez até um dos cariocas, acredito eu. Mas no momento eu não apostaria no Santos. Bom, tá ok, Ted. Obrigado pela tua participação mais uma vez aí. Obrigado, Heitor. Obrigado ao amigo internauta, obrigado a Mariana aí que está sempre ajudando a gente aqui a promover esse bate-papo. E é isso aí. A gente volta numa próxima edição. Valeu, até mais. Tchau.